Olá, olá pessoal, Rafael Livreiro da Martins Fontes Paulista, mais uma vez. Nós estamos aqui para mais uma live literária, um prazer enorme, né, estar com vocês aqui nesse momento, disseminando cultura, democratizando informação e conhecimento. Hoje nós falaremos sobre o livro Raça, Classe e Revolução, publicado pela Autonomia Literária, esse livraço aqui que já está disponível nas livrarias. Ele foi publicado inclusive no ano passado, 2020, textos muito atuais, uma compilação de textos revolucionários. Nós conversaremos com os dois organizadores, Jones Manuel e Gabriel Landi. Tá? Nós tentamos agora há pouco o contato com ambos, são aí do Gabriel. Então a gente vai verificar se consegue conectar e falar com ambos. Muito grato pela sua participação. Vamos lá. Agora nós temos o Gabriel. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Beleza, tudo bem, tudo bem. Agora eu te vejo muito bem, te escuto muito bem. Vamos tentar o Jones, né? Esperamos que dê bem aí a entrada do Jones. Vamos lá, a gente está mandando o convite aqui para o Jones e aí a gente começa propriamente o bate-papo. Vamos ver aí se vai dar tudo certo dessa vez. Vamos dar uma olhada aí. Enviamos o convite, acho que o Jones deve estar aceitando. Espero que não dê atravancamentos agora, dessa vez com o Jones, né? Vamos lá, Jones, a gente mandou esse convite, será que você já aceitou por aí? A gente está com um novo problema. A gente tentou inverter a ordem aí da entrada, viu, Gabriel? Primeiro você, depois o Jones, para ver se não dá a mesma problemática. E você tá bem, Gabriel? Tá tranquilo? Tô na medida do possível, né, com a pandemia, mas Tranquilo nunca, né? pelo menos saudável, né, que é o que nesse momento vale ouro. Que bom, que bom. Fico mais tranquilo, né? A gente também, a gente tem que ir se cuidando e fazendo o que é possível, mas diante desse chorume do fascismo tá delicado, né? A gente conseguir uma via para respirar. Tá difícil. A gente está enviando mais um convite aí pro Jones. Vamos ver se a gente consegue agora conectá-lo. Tá? Gabriel, muito grato pela disponibilidade do seu tempo, viu? Eu sei que você também prazer tem uma tá agenda grande. Muito prazer mesmo, obrigado demais. É uma honra poder conversar contigo também. O trabalho de vocês aí é muito importante. E também aqui na livraria, né, a gente tem devolutivas muito positivas das leituras dos textos que vocês organizaram. Então é bem interessante, assim como também o trabalho que você faz na Lavra a Palavra, um trabalho muito importante. Então, muito grato pelos textos, muito grato pelas Obrigado. reflexões, pela presença hoje, viu? Ó, aqui para mim o Jones apareceu agora. Para você apareceu? O Jones não apareceu pra gente aqui ainda, hein? Agora parece que a problemática vai se dar com o Jones. Não, então, eu acho... Tá me ouvindo, pelo menos? Tô te ouvindo, o Jones. Tô te ouvindo. Eu suspeito, então, que o bug seja a partir do momento que entra a terceira pessoa. A terceira pessoa não aparece para ti. Talvez seja algum problema de conexão, de suportar aparelho, sei lá. Enfim. Mas... Né? Porque a gente mas acho que dá para fazer, porque para o público, pelo menos, eu acho que está aparecendo. Né? E se você consegue ouvir, eu acho que, enfim... Não sei se compromete a gravação, como é que pode ser isso, mas... Imagino que como está aparecendo na tela os três, para mim, pro Jones e pro público, imagino que a gravação também vai aparecer sem nenhum prejuízo. Vamos fazer dessa maneira então, Gabriel e Jones, porque se ele está aparecendo para vocês, eu suponho que a gravação vai ficar boa. Vamos tentar só mandar mais um convite para confirmar isso mesmo, mas caso contrário a gente tenta desse modo, né? Porque uma vez que a imagem está aparecendo aí, eu acredito que na gravação vai ficar. A galera tá então, curtindo. Peraí, deixa eu tentar sair, ver se invertendo a ordem acontece algo aqui. Vamos ver. Vamos lá, agora o Gabriel saiu e o Jones, pelo menos para mim aqui, ele continua no loading, né? Solicitação de participação do Gabriel, a gente vai... Vamos ver agora se entre o Gabriel e o Jones aparece. A gente está fazendo tentativas aí. Obrigado pela paciência de vocês que estão acompanhando. A Lívia Maria disse, essa live promete. Entrou o Gabriel agora. E agora? O Gabriel, a gente está conseguindo ver o Gabriel, escutar o Gabriel. No entanto, o Jones ainda não apareceu pra gente, hein? Olha, né? Caramba. Eu acho que ele vincula o primeiro e talvez como tenha aberto um pouco essa possibilidade, ele ainda esteja com um bug para quem está sediando o evento, Sim, né? sim. Deve ser o caso aí. Ou então é só sabotagem da CIA, né?
Aí tem várias possibilidades. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer desse modo e aí a gente vai, né? Foi o modo como conseguimos. Não compromete tanto para mim, porque eu consigo escutar bem o Jones. Então eu acredito que a gente vá dessa maneira, eu acho que vai dar tudo certo e vamos manter aí a energia positiva e os bons pensamentos para que a gravação fique com nós três. Tá? Então, para começar, senhores, eu vou fazer a apresentação de vocês, uma apresentação bem breve, né? Sucinta. E aí depois a gente começa a falar propriamente do Raça, Classe e Revolução, esse livraço aí publicado pela Autonomia Literária, um livro demais para quem quer pensar a luta de classes, o pensamento crítico marxista, vale demais a leitura. Tá? Então, começando aí com essa apresentação, a gente vai fazer o seguinte. Vou começar com o Jones Manuel, depois o Gabriel. Tá legal? Tudo bem, senhores? Bora. Tudo certo, bora. Vamos lá. Jones Manuel é pernambucano, filho de Dona Elza e comunista. Começou sua militância na favela onde nasceu, construindo o cursinho popular Novo Caminho. Em seguida, passou a militar no movimento estudantil, em paralelo ao seu curso de História na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje é mestre em Serviço Social e mantém um canal no YouTube. Participa do podcast Revolution. Inclusive, Revolution com conteúdos demais, incríveis, assim. Quem ainda não conhece o Revolution, vale demais a pena. Fizemos uma live, inclusive, recentemente, né? O Revolution entrevista Alisson Leandro Mascaro, uma baita de uma live, tá lá no feed da Martins Fontes também para você ver e no canal do YouTube. Vale demais os trabalhos da Lavra, viu? E agora, apresentando o Gabriel. O Gabriel é metroviário e advogado trabalhista, bacharel pela Universidade de São Paulo. Assíduo leitor de Lenin, como havia mencionado aí o Jones, né? Atua como editor e tradutor no blog Lavra a Palavra e milita no Partido Comunista Brasileiro. Então aí está a apresentação dos dois camaradas que estão aqui conosco hoje. Né? É importante dizer para vocês que essas figuras aí estão promovendo um trabalho riquíssimo e que vale demais a pena acompanhar. Tá? Bom, senhores, feita a apresentação, eu vou começar pelo livro em questão, como nós costumamos fazer. Então, existe um eixo do bate-papo, né, que é um livro específico, nesse caso aqui, a última organização de vocês, Raça, Classe e Revolução. Depois a gente vai passear um pouquinho pelo Revolução Africana, que é sensacional esse trabalho, textos importantíssimos, de intelectuais importantíssimos também. E depois a gente vai passar um pouco a falar sobre o trabalho do Malcolm X, tá? Publicado aí pela Lavra Palavra, Há uma Revolução Mundial em Andamento, Discursos de Malcolm X. Prefácio do grande Silvio Almeida e a orelha do queridíssimo Jones Manuel. Tá? Senhores, então vamos lá. Eu gostaria de perguntar aí, pedir para vocês, na verdade, falar um pouco sobre a concepção do Raça, Classe e Revolução. Como se deu a organização desses textos, qual foi aí o impulso, o mote inicial dos senhores e como é esse processo de elaboração e como foi para vocês ver o livro pronto, né? O livro na livraria aí, exposto e na mão dos grandes leitores marxistas brasileiros. Eu gostaria de começar aí pelo Gabriel. Você pode falar para a gente um pouco sobre a concepção do trabalho, Gabriel? Bom, acho que tem um fio orientador aí, não só, né, no Raça, Classe e Revolução, mas no Revolução Africana, né? E é algo que, na verdade, acho que acompanha boa parte da produção do Jones. Ele sempre frisa, né? Ele gosta de relembrar uma frase que o Lenin relembra, né, do Marx, sobre como os revolucionários em vida são hostilizados, são ostracizados, são combatidos, e depois da morte, né, muitas vezes eles são convertidos em ídolos inofensivos, né? Tem um processo pelo qual, claro, é impossível não reconhecer a grandiosidade da figura tal, mas se tenta sempre remodelá-la, né, ao gosto do contexto político, né? Acho que isso é um argumento que o Jones desenvolve bastante no prefácio novo do livro da coletânea da Rosa Luxemburgo, né, que a gente também lançou recentemente pelo Lavra Palavra, mas acho que atravessa bastante da produção dele quando ele debate luta pela memória histórica, né, enfim, o escovar a história contra pelo, né, benjaminiano, e o papel disso por marxismo militante, né? Então, boa parte do que inspira todo o selo, né, é tentar primeiro abordar essas intersecções, né, no marxismo produzido sempre com a preocupação
da complexidade da classe trabalhadora, de que a classe trabalhadora não é uma entidade abstrata, né, sem gênero, sem etnia, sem cultura, sem religião, né, e pelo contrário, né, o marxismo sempre tentou desenvolver esse outro lado, né, como pegar toda essa complexidade concreta da classe trabalhadora, né, e construir uma unidade de ação, né, na diversidade das demandas. Então, acho que a preocupação e dentro de um contexto onde a gente consegue ver um predomínio, né, de uma tendência liberal nessas discussões sobre opressão, que em vez de permitir essa unidade, tentar debater, né, qual que é o denominador comum, então, dessas lutas todas, vai sempre focar, né, na particularidade da experiência e, então, na inconciliabilidade das posições, né? Então, nosso esforço, já desde a Revolução Africana, foi um pouco, primeiro, com um enfoque na literatura marxista africana, né, nivelar um pouco essas conexões, né, do marxismo com o debate racial e outros debates culturais, né, porque também, enfim, acho que tem essa complexidade do debate racial, né, que ele é um na África, ele é outro no Brasil, ele é outro nos Estados Unidos, porque há desenvolvimentos históricos, culturais da raça distintos, né, processos econômicos e culturais distintos. Então, e aí acho que nossa grande questão nesse segundo momento era algo que a gente já tinha em mente desde o primeiro, né? Era que, enfim, se era importante começar pelo debate do marxismo africano, para já botar na terra esse debate de que o marxismo só serve para a Europa, né? Também era importante para a gente, no segundo momento, tocar nessas que são provavelmente as figuras mais que sofrem, né? Porque todos os marxistas que a gente debate no Revolução Africana, as pessoas, na verdade, não conhecem, no geral. Eles sofrem mais um processo de apagamento do que de reapropriação desvirtuante, né? Por outro lado, é bem diferente do que acontece com o Partido dos Panteras Negras, né? O Partido dos Panteras Negras é utilizado como a camisa do Che Guevara, né? Do movimento negro, assim. Então, é aquela parte, né, que conseguiram dar um tratamento histórico que não condiz com a história efetiva do desenvolvimento do partido, né? E muito menos do seu arco de alianças, né? Assim, para nós isso foi uma questão muito importante lançar, né, o enfoque nela. Como os Panteras Negras nunca pensaram só a luta do povo negro, né? Eles sempre perceberam que a luta do povo negro nos Estados Unidos era um ponto nevrálgico da luta de classes geral, né? E que a emancipação do povo negro nos Estados Unidos dependia de uma luta conjunta com várias outras camadas oprimidas da classe trabalhadora, vários outros grupos étnicos e até com os trabalhadores brancos explorados, né? Então, acho que esse foi um pouco o esforço, né, nosso de tentar uma síntese que demonstrasse isso, que ao mesmo tempo capturasse a diversidade, porque não era um monte de movimentos homogêneos, monolíticos, né? Tinha suas tensões, suas contradições, mas ao mesmo tempo tinham essa conexão profunda, né? E a ponto de forjarem essa chamada coalizão arco-íris, pouco conhecida, né? Então acho que um pouco esse foi o fio condutor do nosso trabalho, né? Tentar selecionar o que fosse mais emblemático e mais central também na evolução política desses movimentos, né? Para dar um panorama introdutório, né? Acho que salta um pouco aos olhos a obra, justamente porque falta literatura sobre o tema no Brasil, né? Sim. Mas sem também a pretensão de esgotar o debate, né? Acho que é um pontapé para uma discussão que o livro abre, né? E permite agora um monte de leitores e leitoras participarem do debate. E aí, qual que é o balanço que a gente faz dessa experiência? Ela teve acertos, ela teve erros, né? Como a gente pode analisar isso e aproveitar para nós essas lições, né? Perfeito, Gabriel. Grato pela explanação, né? Eu acho que você foi extremamente elucidativo e também você trouxe à tona, eu acho que um dos principais elementos, né, que faz com que o Revolução Africana, sobretudo, que ele chega primeiro, né? Eu acredito pela nuance desses autores importantes africanos, que até então muitos deles eram desconhecidos. E também chegou junto com a publicação da UBU, né, do Pele Negra Máscaras Brancas. Então, muito próximos diálogos e tantos outros autores, Mbembe, por aí vai. Então, assim, muito grato porque você trouxe aí à tona essa elucidação e muito clara, muito direta, né, e horizontal. Agora eu vou perguntar aí para o Jones, pedir para o Jones, na verdade, falar um pouco para a gente, né, da concepção desse material, como que vocês pensaram, Jones, aí a escolha desses autores do Revolução Africana, pensando no Raça, Classe e Revolução também. É interessante porque
vocês falam aí da luta popular nos Estados Unidos, e muito interessante porque logo de cara vocês também num prefácio incrível, diga-se de passagem, um prefácio de 65 páginas, extremamente enriquecedor do trabalho, elucidativo, que vocês falam aí sobre a desconstrução de um mito, né? Um mito de que o marxismo não alcançou a classe proletária estadunidense, né? Um mito aí que flerta um pouco com as ideias do liberalismo, do American Dream, por aí vai. Então, você pode falar um pouco aí da escolha desses textos na organização desses livros, né? E sobretudo do Raça, Classe e Revolução, e também sobre esse mito de que o marxismo não adentrou, não foi aderido pela classe trabalhadora estadunidense. Jones, por gentileza? Pode sim. Antes disso, só dar um panorama geral que eu acho importante, só complementando um pouco o que o Gabriel Lando falou. E aí, o Gabriel, nós somos camaradas de organização, nós somos militantes do PCB e somos amigos também. A gente tem uma colaboração intelectual que, sem querer comparar, evidentemente, com Marx e Engels, mas só fazendo uma brincadeira, uma analogia, tem uma carta em que o Marx está trocando com Engels, em que o Marx está falando assim, olha, eu vou centrar agora os meus estudos em economia política e tal, o Marx estava escrevendo Capital, e aí essa questão de ciência militar você estuda, né? Então eles têm uma divisão ali do trabalho dentro de um conjunto de ações comuns, e cada um focava num tema específico, embora eles sempre colaborassem, contribuíssem, né, juntos. Eu acho que eu e o Gabriel Lando, a gente tem uma certa divisão do trabalho, nessa disputa da Batalha das Ideias, que é muito interessante, porque a gente parte de um diagnóstico comum, que após a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, as contra-revoluções no leste europeu, você tem um conjunto de problemas que configura o setor majoritário da esquerda brasileira e desarma a classe trabalhadora para um projeto revolucionário. Esse conjunto de problemas passa por 4 vetores fundamentais, embora não únicos, mas só por economia de tempo. Há uma demonização e uma negação da experiência histórica da classe trabalhadora, seja nos partidos revolucionários comunistas, seja na experiência de transição socialista. Então, a negação de tudo que se passou a partir de uma ideia de uma nova esquerda que vai começar tudo novo, tudo melhorado, novo, a novidade, vai inventar a roda, porque nada que foi feito no século XX prestou. Então, é um balanço, como diria o Domênico Lossurdo, autofóbico, né, que nega a sua própria história. Há um processo de afastamento da crítica do imperialismo e de uma política anti-imperialista como elemento central para toda a luta revolucionária, mas particularmente na periferia do sistema. E, terceiro, há uma negação radical do leninismo, né? E essa negação do leninismo, de uma cultura política leninista, de uma estratégia leninista, de uma concepção de marxismo leninista, ela se desdobra em 3 vetores, né? Uma negação e demonização da concepção de organização leninista, do debate leninista sobre violência revolucionária do proletariado e da concepção leninista de estratégia e tática, né, como um elemento fundamental para pensar um processo revolucionário no Brasil, a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista no Brasil. Dentro dessa perspectiva, o Land ficou meio que responsável por resgatar o legado leninista no Brasil, e aí vem escrevendo muito, vem publicando livros fundamentais, e esse ponto eu acho importante destacar, porque a gente provavelmente vive um momento na história recente do Brasil, nos últimos 30, 40 anos, em que a gente mais tem disponível material de Lenin em português. Pela primeira vez em português, lançado pelo Labra, a gente tem escritos de juventude de Lenin, e o famoso texto, por exemplo, Quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas, que era um texto que todo mundo comenta, todo mundo fala. Eu ouvi falar na minha graduação, eu ouvi falar no mestrado e não tinha em português. Agora tem, agora vai ter uma publicação com escritos de Lenin sobre o centralismo democrático, que é outra coisa, né? Todo mundo chama o centralismo democrático de autoritário, de burocrático, de não sei o quê, ninguém lê, ninguém estuda. Agora a gente vai ter em português. Tem uma coletânea já com textos de Lenin sobre a emancipação da mulher, que é algo fundamental, porque existe um discurso por aí também, que o marxismo não tratava da emancipação da mulher, um negócio absurdo, assim. E aí tá de novo em português essa coletânea. Tem o livro do Henri Lefebvre sobre o pensamento de Lenin, que é um dos melhores estudos já feitos sobre o pensamento de Lenin. E o Lavra Palavra está sempre botando pau na máquina de produção com texto de Lenin. Em paralelo a isso, eu vou fazendo esse debate sobre o novo balanço histórico do século XX, da modernidade burguesa de maneira mais geral, porque o processo de reorganização político, organizativo, ideológico, cultural da classe trabalhadora
passa por elementos concretos, como pensar os elementos de uma organização revolucionária, mas passa também por elementos culturais, simbólicos e ideológicos, como fazer com que a classe trabalhadora se reaproprie de sua história e combata todas as ideologias e perspectivas reacionárias, liberais, antimarxistas. Dentro dessa divisão do trabalho, desse projeto comum de contribuir para a constituição de uma esquerda revolucionária e leninista no Brasil, visando a Revolução Brasileira, o projeto do Quebrando as Correntes, ele dialoga com essas duas dimensões fundamentais, né? Porque ao mesmo tempo que ele divulga autores leninistas, eu acho que esse ponto aqui, inclusive, é importante. Veja, existe um discurso ceboso que circula por aí, que marxismo-leninismo é stalinismo, né? Porque marxismo-leninismo não existe, essa é a invenção da cabeça de Stalin. Esse discurso ele tem duas explicações. Ou é má-fé, ou é ignorância, ou os dois. É má-fé para não falar safadeza, né? Para ser um negócio aqui mais culto, mais arrumadinho, né? Porque, note, os autores que estão lá na Revolução Africana, o Thomas Sankara, o Samora Machel, o Agostinho Neto, se consideravam dentro de uma tradição marxista-leninista. São parte do movimento comunista, de uma tradição marxista-leninista, e os autores e autores revolucionários e revolucionárias que estão presentes na coletânea o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, eles também se consideravam, reivindicavam leninistas, e tem textos, por exemplo, deles debatendo a concepção organizativa deles, que é centralismo democrático. Então, aqui é uma organização de centralismo democrático, porque teoria da organização do Lenin. Então, todo o debate dos Panteras Negras passa por uma veia leninista, que é influenciada pela interpretação do Mao Zedong, do leninismo, do legado leninista, mas é uma veia leninista. Então, na concepção de organização, na concepção de violência revolucionária, na concepção de ação política, evidentemente que existem alguns problemas, existem algumas coisas que a gente precisa debater melhor. Por exemplo, o Lande até debate isso na parte que ele escreveu do prefácio muito bem, como os Panteras Negras tiveram dificuldade de constituir um movimento de massas, por exemplo, influindo no sindicalismo. Há uma centralidade muito grande da ideia de lumpenproletariado enquanto sujeito revolucionário, sabe? Tem algumas coisas aqui e ali que a gente precisa rever, a gente precisa debater melhor e tal. Mas o livro, ele oferece, ao mesmo tempo, eu acho que ele ataca 4 vetores fundamentais. Primeiro, ele combate o mito, que é um mito reacionário, que a gente tem que bater cada vez mais, e que o marxismo nunca debateu a questão racial, a luta antirracista, a luta anticolonial, né? Isso está muito bem expresso no Raça, Classe e Revolução. Não é que a gente acha que eles eram marxistas, não. Isso está dito explicitamente. Inclusive, no livro tem um discurso do Fred Hampton, que saiu agora em livro, né, o Judas e o Messias Negro, em que o Fred Hampton está abertamente dizendo assim, olha, nós somos primeiramente marxistas-leninistas, seguidores do pensamento de Marx, Engels, Lenin, Mao e por aí vai, e aqui não tem, aqui é marxismo-leninismo, sabe? Então é isso. Não é a gente que está dizendo, a gente está só dando voz a autores e autoras que foram secundarizados. Tem um terceiro vetor, que é um combate de uma perspectiva de uma esquerda reformista, que, por exemplo, se apaixonou pelo Bernie Sanders na ideia de que dali vai sair um socialismo democrático sem debater o caráter e a conformação histórica da dominação burguesa nos Estados Unidos. A gente defende a tese no prefácio, por exemplo, que os Estados Unidos se configuram como etnocracia burguesa, ainda que tenha um sistema eleitoral partidário de democracia burguesa, mas sempre foi um Estado burguês marcado por uma clivagem racial em que o apartheid é um elemento constitutivo da dominação burguesa nos Estados Unidos. Às vezes de maneira explícita, como foi por muitas décadas com o regime Jim Crow, às vezes de maneira não explicitamente jurídica, como é agora. Embora vários autores e autoras falem em uma terceira segregação, baseada no paradigma da guerra às drogas e do encarceramento em massa. Acho que um terceiro alvo é a teoria do totalitarismo, e suas variantes, né? Acho que a gente contribui muito para mostrar que, para os Panteras Negras, para os Young Lords, para os Boinas Marrons e por aí vai, para os grupos oprimidos, o exemplo do totalitarismo não era a União Soviética, não era a China, não era a Cuba, é o sistema racista imperialista dos Estados Unidos. E que o debate sobre totalitarismo, pela chave da Hannah Arendt e seus defensores, ele tem, dentre as várias safadezas, tem uma que é fundamental, que é excluir do debate qualquer elemento de reflexão sobre questão racial e questão colonial.
Porque se você colocar em tela a questão racial e a questão colonial, a comparação, a analogia, se quiser fazer, não é entre a União Soviética e a Alemanha nazista, é entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos. Uhum. Então, dentre todos os problemas que tem a abordagem da Hannah Arendt no seu livro As Origens do Totalitarismo, que é um péssimo livro, é horrível, há um elemento de exclusão. Para além do que ela aborda de maneira ruim, tem o que ela não aborda, que é fundamental colocar em tela e fazer esse debate sem medo de ser chamado de stalinista, porque é meio... foda-se. Né? É um debate necessário a ser feito. E eu acho que tem um quarto vetor, que é pensar um antirracismo revolucionário. Né? O projeto da Revolução Brasileira, ele é necessariamente um projeto que apresenta uma alternativa para o combate às opressões, ao chamado racismo estrutural. Porque, veja, hoje fala-se muito em racismo estrutural, né? Mas o significado da palavra estrutural pouco se debate. Falar em racismo estrutural significa que o racismo é constitutivo das relações capitalistas de produção e do padrão de dominação burguês. Portanto, a gente não vai destruir esse racismo estrutural dentro do capitalismo. As políticas de ações afirmativas, elas são um elemento de disputa de consciência e, no máximo, de mitigar os efeitos. Mas cotas raciais não acabam com o racismo nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na África do Sul, nem em canto nenhum do mundo. Então, o projeto de superação do racismo passa por um projeto de tomada do poder dentro de uma perspectiva leninista. Então, eu acho que o livro também serve e é fundamental para a gente pensar nisso. Porque, para terminar, faço até uma provocação. Veja, a gente vive um momento de ascensão do neofascismo, de uma ofensiva burguesa reacionária, em que vem seguido ao período de maior aplicação de políticas de igualdade racial da história da República Brasileira. Como diria o Lula, né? Nunca antes na história desse Brasil, no período recente, nós tivemos tanta aplicação de políticas de igualdade racial, de cotas de universidades, de cotas de concurso público, de políticas culturais da CEPI, da Secretaria para a Promoção da Igualdade Racial, e ensino de história de África, não sei o quê, por aí vai. Massa. Alguém, de verdade, teria coragem de dizer que o racismo foi... ele tem menos efeito, dramaticidade na realidade brasileira, se morre menos preto, se prende menos preto, a gente é menos miserável, passa menos fome, é menos vítima de violência, as mulheres são menos vítimas de, por exemplo, de violência obstétrica, de negligência contra os casos de violência doméstica e agressões sexuais e tantos outros. Não. Nenhum dos dados que expressam, enquanto fenômeno, o racismo estrutural foram abrandados nesse período recente. Pelo contrário, e as poucas conquistas que a gente teve no período recente já caíram todas por terra. Então, nesse momento, é fundamental da gente pensar que essa linguagem política, fundamentada em empoderamento, em lugar de fala, em representatividade, em interseccionalidade, e por aí vai, que foi o fundamento das políticas nos últimos anos, ela mostrou uma falência enquanto estratégia política. Se isso é verdade, eu acho que é, a gente precisa pensar a alternativa, e essa alternativa vem, como diria um grande pensador estadunidense que o Land está aí para publicar, vem pelo Black Bolsheviks, vem pelo um leninismo negro, uma estratégia revolucionária de combate ao racismo. Perfeito. Perfeito, Jones. Grato, é muito interessante, né, a gente ouvir as explanações desses rapazes tão jovens, mas com um bojo crítico e um engajamento poderoso, porque o discurso ele é muito direto, muito democrático, horizontal e tem um alcance assim absurdo, né? Então é muito, muito bom ouvir vocês e eu agradeço pela explanação primeira aí sobre os trabalhos que vocês estiveram na linha de frente de publicação. Só rememorar a galera, ó, a gente está falando hoje do Raça, Classe e Revolução, publicado aí pela Autonomia Literária, esse livraço, 2020, Revolução Africana, isso aqui foi uma coisa quando chegou na livraria. A Martins Fontes Paulista tem uma tradição, inclusive, né, de muitos livros marxistas muito bem expostos em lugares ditos nobres, né, em que em nenhum outro lugar do Brasil você tem uma livraria que tem tantas opções, né, da teoria crítica marxista, né? Alfredo Saad Filho, Alisson Mascaro, Jones e Gabriel, a Sabrina Fernandes e por aí vai, né? Douglas Rodrigues Barros, camarada também aí, muito gente boa, que eu conheço desde os tempos de universidade. Então, assim, a gente tem trabalhos incríveis. E também hoje falando, a gente vai falar um pouquinho
desse trabalho dos discursos, né? Os discursos do Malcolm X, que é um trabalho que saiu pela Lavra a Palavra. Há uma revolução mundial em andamento. Então, para lembrar vocês, então, não esqueçam aí de participar do sorteio para concorrer a um exemplar desse livraço, o Raça, Classe e Revolução. No entanto, sigam aí passo a passo o que é necessário, tá? Então, curtam o feed da Martins Fontes Paulista, sigam o perfil da Martins Fontes, do Gabriel, do Jones e marquem um amigo, tá? Então, não deixem de participar desse sorteio, porque vale demais a pena a leitura desse livraço. Bom, a galera comentou aqui, inclusive eu gostaria de mandar um abraço especial ao Fê Malaca, um companheiro aí de luta de muito tempo. Inclusive nós tínhamos um grêmio estudantil no colégio chamado Revolução Estudantil. Ele está aí conosco acompanhando também. Um abraço forte aí, Felipe. E o Juxa no Gelo Crio, cara importante na construção da cultura hip hop Ferraz de Vasconcelos, um camarada incrível também. Obrigado por acompanhar a nossa live, viu, garotos? Muito grato. Bom, a galera comentou aqui assim: Leia Lenin, gostoso demais, certo? Então, vou pegar esse mote do Leia Lenin, gostoso demais, e vou passar a bola agora para o Gabriel. Gabriel, a gente está falando aqui do panorama da conjuntura pandêmica, e eu vi o evento da Flipei e achei assim, muito pungente a chamada e muito necessária, mas coloca-se o seguinte: Brasil, o maior laboratório da Covid-19, maior laboratório a céu aberto da Covid-19. Né? A gente parece que está assistindo a esse genocídio trancado em casa, com medo, né? Com medo da pandemia, com medo do vírus, com medo, enfim, um medo onipresente e um sentimento de impotência muito grande. Dentro da perspectiva leninista, Gabriel, você que tem um estudo profundo, e não só um estudo acadêmico, mas você é um cara da luta, do sindicalismo também, das organizações populares. Então, eu gostaria de perguntar para você, a partir dessa perspectiva, dessa sua experiência da praxis e também teórica, como você pode dizer para a gente aí caminhos possíveis, né, para respirar em meio a toda essa pandemia, esse chorume fascista, e qual seria uma saída, né, a partir mesmo também das reflexões do próprio Lenin, né? Afinal, ler Lenin é gostoso demais, né, Gabriel? Bom, eu tenho uma consideração que eu sempre faço, né, quando a gente faz esse debate de pandemia, e eu acho que a gente olha muito pouco a pandemia sobre o ângulo das correlações de classe, né? Porque a pandemia é um fato novo, né, assim, relativamente. Óbvio que a gente viveu outras crises pandêmicas não tão graves no último século, outras mais graves, como ou tão graves quanto, aí eu confesso que eu não analisei estatisticamente com a gripe espanhola o contraste, né? Mas, por exemplo, os bolcheviques viveram a gripe espanhola, né? Viveram as contradições disso. E o debate, assim, para eles era um debate, enfim, não havia a concepção do isolamento social como uma solução possível. Acho que isso também tem a ver com, né, isso é tão mais possível quanto maior é o excedente do produto social. Né? Acho que 100 anos atrás era razoavelmente inconcebível falar, olha, é uma possibilidade a gente reduzir dramaticamente a produção por um ano e meio, para lidar com esse problema. Talvez na época deles não fosse, ainda mais na Rússia assolada pela guerra civil. Né? Então acho que isso é um elemento interessante de ter em vista. Mas acho que o que mais chama atenção é como isso impacta também, então, de um jeito desigual, né, as classes. Porque uma vez que você tem essa resposta diferenciada, né, dos governos, enfim, é que em maior ou menor grau em cada país se avança uma agenda de lockdown ou não, né, acho que a primeira coisa que tem que pensar é qual que é o impacto disso para a força de cada classe na sociedade. Porque se a classe trabalhadora, se a única força dela repousa na sua própria organização, né, quando a gente voluntariamente é obrigado a ceder relativamente nossa liberdade de reunião, nossa liberdade de associação, porque a gente está falando, bom, né, e os elementos mais conscientes e mais organizados e mais dispostos da classe trabalhadora estão dizendo, precisamos nos resguardar. Né? Tem uma compreensão geral, que por um lado, se é adequada e se é a resposta que pode, no médio e longo prazo, resguardar nossas forças, né, é uma resposta que nos desarma brutalmente no curto prazo. Porque nossa única força repousa na nossa possibilidade de se organizar enquanto massa. Né? Então, enquanto isso, a burguesia ela também está morrendo, é verdade. Burguês também pega Covid, mas burguês tem dinheiro para comprar vacina por baixo dos panos por fora, burguês tem dinheiro para fazer lobby no Congresso para aprovar lei
que prevê que as entidades privadas vão poder comprar vacina, né? Então a força social da burguesia independe disso, né? E por outro lado, e acho que esse é o drama que também marca a conjuntura, a pequena burguesia. A pequena burguesia que é botada numa situação de bancarrota absoluta, né? Empurrada contra a parede, porque uma coisa, a Havan consegue passar por isso, né? Agora, a vendinha do camarada aqui da esquina não consegue, né? Então, a pequena burguesia é posta contra a parede, necessariamente adota essa postura desesperada, né? Que é um pouco com o que o Bolsonaro tenta jogar, meio fazendo de Bonaparte, né? Tentando jogar com a massa dos pequenos proprietários, né? A despeito da burguesia, ela própria está dividida. Não existe nenhuma fração da burguesia que está disposta a derrubar o Bolsonaro, porque é um risco de instabilização política no país, ela não está tão interessada nisso, mas tem uma parte da burguesia que até preferiria que tivesse tido um lockdown mais severo, e acho que é muito em torno disso que o Bolsonaro e o Dória polemizam, né? O Bolsonaro se apoiando na ala mais reacionária da burguesia e na massa dos pequenos proprietários desesperados, e o Dória tentando manobrar uma alternativa, né, que dialogue com os elementos mais conscientes da camada média, intelectualidade progressista, etc., e a ala da grande burguesia que fala, não, eu tenho caixa para aguentar um ano fechado, se precisar. Então vamos aí, talvez seja o melhor jeito. Então esse é o drama, né? E quanto mais ele protela e protelou o auxílio emergencial, mais ele empurrou no sentido que ele queria a massa dos pequenos proprietários. Então ele foi muito hábil nesse aspecto em levar a situação até onde ela chegou. Bom, dito tudo isso, eu acho que a gente está numa situação um pouco bem desesperadora, né? Eu lembro muito... É interessante, eu acho, que as pessoas leem as cartas do Marx antes da Comuna de Paris estourar, né? O Marx falava assim, olha, qual que é o contexto pré-estourar a Comuna de Paris? A Guerra Franco-Prussiana, né? O regime do Bonaparte III começa a entrar em crise porque ele começa a apanhar da Prússia na guerra. A Prússia chega às portas de Paris. E só porque a Prússia chegou com o seu exército às portas de Paris, o exército arma Paris, dá inclusive a massa cotiza para comprar um canhão para defender Paris, né? E se arma para defender Paris. Então, na verdade, e aí o Marx pondera, olha, é verdade, vocês estão armados, é verdade, vocês vão ter que lutar contra a Alemanha, mas tentar tomar o poder agora é a pior coisa que vocês podem fazer, porque vocês estão pressionados dos dois lados pelo inimigo, cercado, e aí só o que vai faltar para a paz entre a Prússia e a França acontecer e os dois se unirem contra vocês é vocês se levantarem em armas. Esse é o que o Marx diz antes. É evidente que depois que a revelia dos seus conselhos, a classe trabalhadora parisiense se subleva, aí ele fala, bom, então agora vamos até o fim, né? Vamos honrar essa experiência, vamos tirar dela o que dá para tirar, né? Um pouco essa capacidade dialética de também não ser só a voz crítica que fala, eu avisei que ia dar errado. Fala, não, agora que vocês deram um passo heróico, histórico, vamos aí, galera, né? Eu acho que um pouco a gente está numa situação dessas. Uma situação onde se movimentar é quase se condenar ao fracasso, e que, por outro lado, a gente vai ser empurrado contra a parede até a situação onde a gente vai ser forçado a reagir, né? Então esse é um pouco o desespero da situação. Se a gente tem como ganhar nesse contexto, eu sou mais otimista no médio prazo do que no curto. Eu acho que a gente tem como, né, através de duras lutas e experiências bem duras, se preparar para coisas até piores que vão vir, né? Às vezes, há 3 anos atrás eu falava que eu apostava que ia ter uma terceira guerra mundial essa década. E nos anos 20 não passa. E as pessoas há 3 anos atrás diziam que eu era louco. Hoje é um pouco menos louco falar isso, né? Um pouco mais plausível. Né? Não estou dizendo que a guerra começa amanhã, nem no ano que vem. Pelo menos a pandemia tem que passar para alguém topar uma guerra. Né? Agora, essa é a tendência, porque a crise se aprofunda economicamente, a crise social vem a reboque, o obscurantismo galopante em cima disso, nacionalismo e chauvinismo redobrando. Opa! Né? E aí, sinto muito dizer, vai ser bem pior que a pandemia. Né? Então, acho que a gente também tem que aproveitar o drama que a gente vive para se preparar psicológica e organizacionalmente para coisas bem piores que podem vir pela frente nessa década e na próxima. Sem dúvida. Né? Resposta animadora eu não tenho, infelizmente, mas eu acho que a gente pode fazer desse momento não só um momento de derrota, mas um momento de criar as condições para uma vitória que virá, né? E principalmente com que é o que a gente pode fazer em especial a todo tempo, onde o principal não são choques das massas,
É o estudo, é a preparação meticulosa dos quadros, né? Acho que essa é um pouco a marca dessa época que a gente vive. Deixa eu dar uma complementação na fala do Landi. Concordando com tudo que ele falou, eu acho que uma das consequências da fala do Landi é saber. Tem uma famosa fala do Milton Santos, que o Milton Santos fala que o intelectual crítico não deve temer a solidão momentânea. Né? Não deve temer momentaneamente ficar sozinho, porque não está seguindo as modas. Eu acho que o papel dos revolucionários que defendem um projeto de revolução brasileira, de construção do socialismo, uma estratégia política leninista, é também não ter medo de determinadas solidões de momento, né? É justo e compreensível a alegria, por exemplo, de vários setores da classe trabalhadora e da militância com a recuperação dos direitos políticos do Lula e o entusiasmo com que vários setores já falam em 2022. Eu brinquei até que 2021 é um ano morto, que nem começou, porque todo mundo só fala em 2022, mas a gente não pode entrar nessa. Sabe? Há uma necessidade de pensar a política a longo prazo e de pensar que é muito comum ouvir a fala, mas a revolução não vai ser amanhã. Veja, você dizer que a revolução não está na boca é um truísmo. É como chegar e dizer assim, a água é molhada. A revolução é um processo político que é construído nos vários momentos da luta de classes, nas várias conjunturas, em que, se você não tem uma preparação política, subjetiva, organizativa para criar as condições para uma situação revolucionária e aproveitar essas condições, a revolução ela não vai vir nunca, porque ela não é obra de Jesus Cristo, amém. Percebe? Então, só num exemplo histórico, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o grosso do movimento operário europeu aderiu ao chauvinismo da guerra. O Partido Bolchevique, que estava longe de ser um dos maiores partidos da Segunda Internacional, muito longe, era um partido pequeno, relativamente ali periférico, a Rússia não era um país com protagonismo do movimento operário, a maioria dos explorados era uma massa camponesa, e aí o partido guia do movimento operário europeu, que era o Partido Social-Democrata Alemão, por exemplo, faz adesão à guerra, aceita um discurso chauvinista de que agora o Império Alemão vai cumprir o sonho de Marx e derrubar o czarismo russo e por aí vai. Então, quando Lenin e os bolcheviques dizem não à guerra e lançam uma palavra de ordem de transformar a guerra imperialista em guerra civil, eles estavam isolados. Hoje parece muito óbvio e muito bonito a gente dizer assim, não, os bolcheviques eles foram massa porque eles não aderiram à guerra e tal. Parece que é um negócio tranquilo e não foi. Sabe? Os caras foram acusados de receber dinheiro do outro país para boicotar a guerra. Assim, né? Foram acusados de ser financiados pelo governo alemão. No começo de 17, John Reed fala, os bolcheviques eram uma seita odiada. Né? Assim, tipo, aqui que é aqueles 5 mil de maluco que eu ouvi falar que recebeu dinheiro da Alemanha para ser contra a guerra, né? E aí, barbárie. Junto com os bolcheviques ficou meia dúzia de social-democrata, que na época como se chamava os marxistas sérvios, uma minoria ali da Alemanha, Rosa Luxemburgo, Karl Bergnecht e tal, mas juntando, como a gente diria hoje, não dava muito uma Kombi, sabe, assim. E foi a partir desse ato de não temer a momentânea solidão que a gente pode falar hoje de revolução, de socialismo, que a gente sabe com todos os problemas e poréns que existem experiências socialistas hoje. Então foi uma decisão... E vale destacar, viu, Jones? E não é porque eles achassem que a revolução ia rolar logo depois. Né? Em janeiro de 17, o Lenin está na Suíça, antes de estourar a revolução. E ele dá uma palestra para a juventude do Partido Social Democrata Suíço. Aí ele está dando uma palestra sobre a Revolução de 1905. E aí ele em algum momento fala, eu, por exemplo, infelizmente estou muito velho. Eu acho que eu não vou viver para ver uma nova onda revolucionária na Rússia. Isso é o Lenin dizendo um mês antes de estourar. Então assim, não é porque também os caras falavam, não, a revolução tá logo ali, ó, por isso que a gente tem que... Não, né? É porque essa é a única política que resguarda a independência do proletariado, que não faz dele um mero apêndice da política burguesa. Né? E a preocupação das pessoas normalmente é que nem aquela coisa, tem um copo de veneno e tem uma bica d'água a 10 quilômetros, né? Aí você vai tomar o copo de veneno porque, putz, a bica d'água tá muito longe. Né? Não, né?
apesar dela estar longe, ela é a única solução para a sua sede, né? Então você precisa trabalhar desde aqui para lá para essa solução, né? E não buscar remédios que, na verdade, rifam esse futuro, né? Exatamente. Em nome de alguma vitória pontual imediata, você sacrifica as condições de luta pelo depois, né? Isso não significa não deixar de reconhecer as dramaticidades imediatas, os problemas imediatos de forma alguma. Significa saber que a gente tem uma estratégia, e Rosa Luxemburgo fala muito disso, é uma constante na obra dela. Vocês podem conferir, inclusive, no livro que o Lavra Palavra lançou agora sobre Rosa. A estratégia política, ela é o guia da tática. Então, não é porque você defende revolução, mas a revolução não está na boca, então vamos fazer qualquer coisa. Não. As ações cotidianas, imediatas, elas têm que ser guiadas, balizadas pela estratégia, como o Rosa Luxemburgo falava, pelo objetivo final, que é a tomada do poder. Isso faz, inclusive, com que, numa perspectiva leninista, a gente nade contra a corrente de várias modas do momento sem problema. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que está dialogando com o livro do Discursos do Malcolm X. Hoje em dia, no debate sobre opressões no Brasil, você tem duas modas. Você tem uma moda de uma adesão, uma crítica ao liberalismo, então se entuba toda essa discussão de black money, de representatividade vazia, de empoderamento, de lugar de fala e por aí vai. E você tem do outro lado uma negação, um corte reacionário do chamado identitarismo e um apelo a uma imagem universal, abstrata da classe trabalhadora que não existe. Ontem, o nosso colega de Pindamonhangaba, que se estabeleceu em Sobral, o Ciro Gomes, ele estava participando de um podcast e ele mandou uma mensagem para mim, sem citar meu nome. Ele ficou chateado porque o Ciro Gomes, recentemente, ele comparou o Malcolm X com o Luther King. Aí ele falou que o Luther King tinha um discurso universalista, uma proposta universalista, e o Malcolm X era identitário. Malcolm X defendia a segregação ao contrário, defendia um país só para negros e por aí vai, não sei o quê. E eu fiz um comentário dizendo que a reflexão, né? A reflexão do Ciro estava totalmente equivocada e desconhecia o debate real do que foi a questão racial nos Estados Unidos, desconhecia o que era o Luther King e desconhecia também o que era o Malcolm X. Particularmente o Malcolm X pós-ruptura com a nação do Islã, o Malcolm X que vai para Meca, que vai para a África, toma contato com vários líderes panafricanistas revolucionários, marxistas, como Kwame Nkrumah, e que morre defendendo o socialismo. Veja, não é que Malcolm X virou marxista, até porque pela própria religião ele não podia se dizer abertamente marxista, porque tinha todo um debate ali para ser trabalhado, e infelizmente ele não teve tempo, porque ele foi assassinado. Mas vocês abrem esse livro aqui, vocês vão ver claramente o Malcolm X. Lembra que era a frase, não existe capitalismo sem racismo? Essa frase o Malcolm X fala no bojo de uma reflexão de que para superar o racismo, você precisa superar o capitalismo, porque nunca citam a frase inteira, né? Gostam só da parte, não existe capitalismo sem racismo. E o resto? O resto é Malcolm X dizendo que a gente precisa do socialismo. O resto é Malcolm X dizendo que ele não defende mais um Estado só para negros, inseparável, que ele defende uma unidade de todos os oprimidos e explorados contra o sistema capitalista e racista dos Estados Unidos. Aí o Ciro Gomes comentou isso ontem, ele ficou puto, inclusive, eu pedi até o contato do assessor de comunicação dele, que a gente vai mandar para o Ciro Gomes o livro do Malcolm X que é para ele ler, ter um informezinho, se informar. Inclusive, Ciro, o livro tem um prefácio do teu amigo, Silvio Luiz de Almeida. Então não acredite em mim, acredite no seu amigo Silvio Luiz, leia o prefácio dele. Então note, a gente vai nadar contra a corrente, a gente não vai aderir nem a esse antirracismo liberal, nem esse feminismo empresarial, essas perspectivas liberais de combate às opressões, que muitas organizações que vivem socialistas fazem adesão de maneira crítica para recrutar gente, para ganhar massa, para ganhar voto na eleição. E nem a gente vai aderir a essas perspectivas que flertam com o conservadorismo, de negar a importância da luta contra as opressões e de negar o caráter histórico concreto da classe trabalhadora na sua diversidade, para ficar bem com um voto de camadas médias mais ou menos conservadoras que acha que tudo é identitarismo, que tudo é mimimi. Não, a gente vai defender um programa
revolucionário de enfrentamento às opressões no bojo de uma estratégia política leninista, em que a questão racial tem que ser integrada como elemento constitutivo da luta de classes, que o combate ao patriarcado tem que ser integrado como elemento constitutivo da luta de classes, que o combate à LGBTfobia, idem, dado que não existe capitalismo sem a opressão racial enquanto elemento potencializador da exploração e da dominação política, não existe capitalismo sem o patriarcado enquanto elemento garantidor da reprodução da força de trabalho, enquanto trabalho não pago, e dentro de outras coisas, como a divisão sexual e de gênero do trabalho, que é um elemento fundamental de extração de mais valor, assim como não existe capitalismo sem um certo padrão normativo de família e de sexualidade, também como elemento de reprodução da força de trabalho para extrair mais valor e mais valia, e por aí vai, certo? Então, veja, é difícil, porque a gente está fazendo um discurso contra-hegemônico de todos os cenários, assim. A gente está aqui nadando sobre fogo cruzado, mas é isso mesmo. É isso que se tem que fazer, se a gente quiser que esse país tenha futuro, que seja um país verdadeiramente soberano, um país para a classe trabalhadora, um país que apresente todo o seu potencial e contribua para o enfrentamento mundial contra o imperialismo e pelo socialismo em todo o planeta, que é o único caminho, inclusive, de evitar o desastre ambiental e dar uma resposta concreta à emergência climática. Porque fora de um debate revolucionário, leninista, sobre a questão ambiental, é muito capaz, como diria o Chico Mendes, né? Ecologia sem luta de classe é jardinagem. É muito capaz de a gente estar debatendo jardinagem, debatendo uma perspectiva liberal de capitalismo verde, que também não dá solução para nada. Aliás, o liberalismo não dá solução para nenhum dos problemas que a gente tem, né? Uhum, sem dúvida. Jones, é impressionante que você traz essa reflexão e vai ampliando, abrindo de uma maneira muito lúcida, muito clara. E eu acredito que um grande anseio que eu tenho, eu percebo no trabalho de vocês, né, do Jones, do Gabriel e da galera toda, né, que corre junto com vocês aí fazendo esses trabalhos incríveis, que eu acho que de fato vocês conseguem alcançar a classe trabalhadora, né, pelo discurso muito claro, né, e sendo muito direto e por vias também muito amplas, né, o trabalho que vocês fazem em rede social, o trabalho que vocês fazem no YouTube, são coisas que têm um alcance assim, impressionante, né? E a gente sente isso no ambiente da livraria, uma coisa muito legal. Eu fico na seção de História, Antropologia e Ciência Humana ali em geral, né? E muita molecada jovem, eu me vejo em muitos deles, sabe? 15, 16, 13, 18 anos, começando a ler os textos do Marx, pedindo algo introdutório de indicação. E como eu gosto muito, né, eu vou perscrutando ali naquele diálogo inicial e, em geral, a galera está acompanhando os conteúdos de vocês e vão se debruçar direto aos textos do Marx, do Engels e de outros tantos autores, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito que vocês fazem e que realmente, assim, a dinâmica disso tem uma reverberação muito importante para a classe trabalhadora. Agora, o que eu queria dizer para vocês, impressionante, porque a gente está com o Gabriel e com o Jones. Estamos com 53 minutos de live. Então, assim, os camaradas têm muito conteúdo, são muito lúcidos e democráticos na fala, e o tempo passa muito rápido, né? Afinal, estamos falando de assuntos muito densos, né? Muito importantes, sobretudo nesse momento do neofascismo perpetrado aqui no Brasil, mas os camaradas conseguem trazer até uma leveza, especialmente o Jones aí com as ótimas piadas dele, né? Então, galera, ó, só para rememorar o pessoal, não deixem de participar do sorteio de um exemplar do Raça, Classe e Revolução, publicado pela Autonomia Literária, uma editora queridíssima aqui, que faz parte do nosso acervo, bem como outras editoras importantes de teoria marxista, né? Expressão Popular, a gente tem muito material aqui, Boitempo também, o material da Lavra a Palavra recentemente começou a chegar aqui para a gente. Enfim, então, são conteúdos importantes, livros importantes, mas assim, curtam a publicação no feed da Martins Fontes Paulista, sigam o nosso perfil, perfil do Jones, perfil do Gabriel, da Autonomia Literária, e marquem um amigo para você participar deste sorteio. Como nós temos aí por volta de 5 minutos, a gente pode estender um pouquinho mais, mas eu gostaria, neste caso a gente conseguiu abarcar um pouco os 3 trabalhos, né,
que nós havíamos prometido, pensando aqui nas duas publicações da Autonomia e da Lavra Palavra, o Malcolm X, o Revolução Africana, o Estardalhaço no mercado editorial e o Raça, Classe e Revolução. São livraços incríveis. Inclusive, eu fiz a leitura com empréstimos da livraria. Tá? Se os senhores puderem aí verificar um texto para mim, uma cortesia, eu vou agradecer demais, porque eu gosto demais desses textos, e aí a gente vai disseminar, democratizar, passar para os camaradas, para os companheiros de luta aí. Então, fica aí o meu pedido descarado, intransigente para vocês, né? Eu quero muito um exemplar destes livros. Afinal, sou da classe proletária, estou aqui na linha de frente do Expresso Leste lotado todos os dias, então a minha condição de poder de aquisitivo hoje no Brasil ainda está querendo taxar ainda mais os livros. Enfim, uma cortesia vai ser muito bem-vinda. Agora, o que eu queria pedir para vocês, senhores, tragam aí as considerações finais, uma análise final, fiquem à vontade. Se tem algo que a gente não abarcou aqui nessa conversa incrível, fiquem à vontade. E muito obrigado aí para a galera que está acompanhando, que mandou as reflexões, as perguntas, comentários, né? Acompanham a gente, o pessoal aí que acompanha vocês sempre está muito presente. Então, muito grato a todos e a todas que estão conosco até esse dado momento. Muito grato mesmo. Perguntaram se a live fica gravada. Fica gravada sim. A live fica gravada no perfil da Martins Fontes Paulista e também no nosso canal do YouTube. Aproveitando a deixa, nós temos live com Adilson Moreira, a gente tem live com Alisson Mascaro, Cláudio Pereira de Souza Neto, José Faleiro, que eu brinquei com ele, né, fazendo ficção, ele faz uma espécie de marxismo canábico, um texto ficcional incrível, em que repositores de mercado implementam ali as reflexões do Marx para mudar de realidade. Então, assim, um livro interessante também, que vale a pena ler, mudando um pouco de gênero. Mas, enfim, tem um material extenso disponível para vocês no nosso feed no canal do YouTube, tá? Então, vale a pena acompanhar até também os quadros que a Martins Fontes promove, né? Que é Lugares de Fala, a gente tem o Leia-se, enfim, tem um monte de material bacana lá. Fiquem à vontade para curtir, para disseminar e passar para a galera. Por gentileza, então, senhores, considerações finais, fiquem à vontade aí para dizer o que vocês desejam e, de repente, se a gente não abarcou alguma coisa. Eu gostaria de começar, então, com o Gabriel e aí a gente finda com o Jones. Pode ser, senhores? Pode ser. Bom, agradecer mais uma vez o convite, né? Uma alegria ter essa oportunidade de debater. Eu, na verdade, sou arroz de festa de debate, né? Eu me convidou, eu tô indo, não tenho muito... Dou um jeito na agenda, concilia tudo, aperto o horário e vamos que vamos, né? Porque acho que é isso, é só mais uma frente desse trabalho que a gente tenta fazer de difusão da teoria revolucionária, né? Então, sempre aí à disposição, precisando, é só chamar. Os livros pode deixar que a gente dá nossos pulos, só passar lá pelo e-mail, o endereço certinho que é para mandar, vamos desenrolar isso aí sim. Não, é importantíssimo, pô. Né, a gente tem, acho que se preocupar também, né, com os trabalhadores, não só com os livros chegarem nas livrarias, mas os livros chegarem nos trabalhadores das livrarias, né? Mas, bom, para concluir, gente, acho que não vou tanto retomar os debates do mérito, né? Eu acho que mais uma consideração geral, né, sobre o espírito do momento, assim, se organizem, né? Eu acho que não existe uma forma mais fácil de lidar com tudo isso que a gente está vivendo, senão estar junto de quem compartilha conosco as críticas ao que está, as perspectivas do que virá, e com quem podemos nos somar num trabalho comum que a gente possa ver as coisas saindo do chão e a gente não ficar nesse eterno, né, ser empurrado de costas para a parede, né? Então, eu acho que cumpre um papel, inclusive, para a sanidade psicológica, né, das pessoas em contradição com a ordem posta, num momento dramático como esse, procurarem se organizar na medida, óbvio, da sua disponibilidade, da sua capacidade, né? A gente sabe que as pessoas estão, às vezes, até acumulando trabalhos para poder sobreviver à pandemia. Então, óbvio que não é uma exigência, né? Pelo contrário, né? Algo que vai ajudar a passar por isso com clareza de que existe um futuro, né? Porque a gente vive nesse interregno do tempo, né? Onde, enfim, o que o Jones falou, é um ano que nem começou, a gente tá falando do ano que vem. Aí todo mundo já meio que rifou esse ano. Ah, tá bom, é só mais um ano que vai fingir que não existe e que daí depois volta tudo ao normal. Só que esse normal não bem vai voltar nunca a ser como era antes, assim.
né? Porque esse normal, quando volta, vem também a anormalidade da crise econômica, depois vem a anormalidade dos conflitos nacionais, enfim. A gente está num momento onde aquela paz, aquela estabilidade, aquela pax americana acabou para nunca mais voltar, né? Ainda mais a geração que cresceu nessa pax, que acha que o normal na história são períodos de desenvolvimento pacífico, sem grandes choques, com melhoras nas condições de vida, graduais. Isso não é a regra, isso é a exceção da história, né? E o futuro está aí para provar para nós. Então, só depende do quanto tapa na cara a gente quer tomar até aprender. Só depende disso, né? Então, é se organizar. Eu, né, que tenho convicção no Partido Comunista Brasileiro como sendo o portador de soluções para esses dramas que a gente vive, óbvio que convido todos e todas a conhecê-lo, né? Mas independente também disso, é participar no seu sindicato, é participar na sua associação de bairro, né? Participar não só também nesse trabalho ao qual convidamos todas e todos a se somar, né? De agitação, de propaganda revolucionária, mas em todas essas formas de organização para a luta imediata, né? E luta imediata é o que não vai faltar no Brasil no próximo período. Então é isso, gente. Agradecer aí a atenção e um grande abraço. Gabriel, muito grato por toda a gentileza, a generosidade, né, em democratizar aí a sua lucidez, né, a sua luta e o seu engajamento. É um prazer enorme poder falar contigo. A galera gostou demais, o pessoal já conhece o trabalho, já acompanha suas aulas. Então, assim, você é um cara extremamente importante aí para a construção dessa luta popular nesse momento tão difícil, e eu sei muito bem o alcance que tem, porque estar na linha de frente de uma livraria e ver os livros de vocês vendendo mais do que N best-sellers aí, e também mais do que grandes autores importantes, mesmo dentro do marxismo, é um negócio impressionante. Então eu fico felicíssimo, vocês contribuem demais, inclusive para a minha formação. Jones, por gentileza, traga aí a sua reflexão final com toda essa belezura de fala, toda essa descontração, despojamento e seriedade, né? E muito conteúdo e prática de luta. Por gentileza, Jones. Não, eu acho que Gabriel já matou a pau a questão. Acho que a gente precisa se organizar. Eu gosto de brincar que no Brasil tem muita gente dizendo que a esquerda deve fazer e pouca gente construindo um projeto político revolucionário, né? Então, assim, é muito pitaqueiro, pá, não sei o que, a gente precisa de militante. Né? Tem aquela famosa frase de Gramsci que todo mundo cita, que é organizai-vos porque precisamos da sua organização, instruí-vos porque precisamos saber isso. A gente precisa, para esse Brasil ter futuro, e o futuro do Brasil é o socialismo, precisa cada vez mais mulheres e homens tomem nas suas mãos o destino desse Brasil, entendam que esse país não tem futuro com a burguesia no poder. Porque, camaradas, não é possível a gente de 12 horas da manhã falar que a burguesia é genocida e assassina, que é mesmo, que ela é responsável direto pela morte de mais de 350 mil brasileiros, e de 6 horas da noite está legitimando mais um projeto de conciliação de classes e dizendo que não tem o que fazer, que é assim mesmo e acabou. Uhum. Sabe? Veja como é brutal. Veja como é brutal. Num período histórico em que a burguesia decide propositalmente, porque isso foi proposital. Não é que Bolsonaro é maluco, vamos parar de patologizar, embora ele possa até ser, isso não é o importante. Né? O Marx dizia que o Luiz Bonaparte era um imbecil, um patife, isso não impediu ele de cumprir um papel central na história francesa, percebe? A psicologia individual do sujeito é o de menos. Bolsonaro ele expressa um projeto político da burguesia que só recentemente passou a se importar com a pandemia, dado expressões internacionais e ela começar a perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. E os hospitais privados de elite, evidentemente, começarem a lotar também. Antes disso, suave. Tenham dúvidas, eu publiquei isso no meu Instagram. Podem entrar aqui no meu Instagram, na minha linha do tempo. Aquele empresário que organizou um jantar com o Bolsonaro, o dono da Band, o cara do Bradesco, não sei o quê, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, um dia seguinte, depois do jantar. Ele fala assim, não, a gente precisa vacinar porque tem muito empregado meu morrendo e dá muito trabalho contratar outro. Ah, e claro, também, né? As pessoas estão morrendo também, né? Então, assim, o problema do cara não é que as pessoas estão morrendo. O problema do cara é que está morrendo trabalhador da empresa que ele explora
E aí dá muito trabalho no setor de recursos humanos, né? Porra, morrer uma pessoa, aí tem que dar baixa, não sei o quê, informar o Ministério do Trabalho, CAGED, trabalho da desgraça, aí contratar outra pessoa, é foda, né? Por isso que a gente tem que vacinar. E é só isso. Aí, enquanto o índice de mortes não estava alto o suficiente para alterar os seus negócios cotidianos, suave, percebe? E a gente vai, de verdade, continuar achando que esse Brasil tem algum futuro com poder nas mãos da classe dominante do imperialismo estadunidense que obrigou o Brasil a não comprar vacina russa, e um dos motivos que a gente está sem vacina é porque os Estados Unidos boicotam e monopolizam as vacinas mundo afora. Tem muita esquerda liberal, abobada, colonizada, que está feliz, orgulhosa, porque o governo Biden já vacinou não sei quantas pessoas, vacinou porque o governo dos Estados Unidos, o imperialismo, como é característica, está concentrando as vacinas e dificultando o acesso à vacina aos países dependentes como o nosso. Então, a alta vacinação deles depende da nossa baixa vacinação, que se combina aqui com a burguesia, que não é a elite do atraso, não é porque a burguesia brasileira é inculta. Outro dia estava circulando um negócio absurdo, que é a burguesia brasileira não lê. Não, o padrão de dominação burguês periférico é esse mesmo. É esse. Quanto mais eles lerem, mais eles vão entender o que eles têm que fazer, que é isso aí mesmo. Exatamente. Né? Sabe? Não existe uma boa burguesia. Ah, não, mas porque na Alemanha é um negócio diferente. Então, meu amigo, tem um negócio chamado imperialismo. O comportamento da burguesia nos países centrais não é o mesmo que nos países dependentes. E para existir uma Alemanha, tem que existir muitos Brasis, muitos Perus, muitas Ganas, Costas do Marfim e por aí vai, sabe? No sistema capitalista, nem todo mundo pode ser a Alemanha e a Coreia do Sul, não, porque é assim que funciona o sistema de forma desigual e combinada, e que os índices maiores de exploração na periferia são fundamentais para manter padrões um pouco melhores, que nem é bom, um pouco melhores para a classe trabalhadora no centro do sistema. Então a gente precisa assimilar o nosso ódio, nossa raiva de classes, frente à matança que a gente está vivendo, a tragédia humanitária que a gente está vivendo, e transformar isso em estratégia política revolucionária de forma concreta, seja se organizando e lutando pela Revolução Brasileira, seja defendendo e propagando uma estratégia revolucionária fundamentada na mais rica tradição de todas, que é o marxismo-leninismo. Para isso, a gente precisa também estudar. Por falar em estudar, termino com merchandising. Recentemente, o Lavra Palavra lançou um livro com escritos de Rosa Luxemburgo, muitos deles inéditos em português, pela primeira vez, A Outra Rosa, Política e Estratégia Revolucionária. Leiam, ficou legal. Não é porque eu fiz um prefácio de 70 páginas, não, é porque o livro ficou bom mesmo, e serve muito bem para mostrar que Rosa não tinha nada de socialista democrática, Rosa era uma revolucionária. É um livro fundamental para debater, resgatar e defender o legado revolucionário da nossa querida Rosa Luxemburgo. Leiam também o livro do Malcolm X, que mostra que Malcolm X morreu defendendo o socialismo, porque a partir do momento que ele sustenta que não existe capitalismo sem racismo, o caminho é a Revolução Socialista. Leiam também o Revolução Africana, o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, e todo o catálogo do Lavra Palavra, que vem colocando materiais indispensáveis para a gente. Como eu falei, tem muitos livros de Lênin, tem livros de Lênin sobre a emancipação da mulher, escritos de Lênin sobre a questão organizativa, sobre centralismo democrático, para a gente ver que não é esse bicho-papão que pintam por aí. Tem o livro do Henri Lefebvre sobre o pensamento de Lênin, livros sobre vários outros temas. Foi lançado agora pelo Lavra um livro debatendo de maneira crítica a ideia de necropolítica do Achille Mbembe. Eu fiz um vídeo sobre esse tema, causou muita polêmica, choradeira, gritos, mortes, ranger de dentes, mas esse debate está avançando, né? O camarada Gabriel lançou esse livro, uma contribuição ao debate fundamental sobre necrocapitalismo. Deem uma sacada no livro que vocês vão gostar. E todo o catálogo da Martins Fontes, né? Que é maravilhoso, que vale muito a pena, que, como eu disse no começo dessa live, antes do Gabriel entrar, é uma trincheira fundamental do pensamento crítico brasileiro que a gente tem que defender e combater essa safadeza de querer taxar livro, esse pensamento reacionário de atacar a cultura brasileira. Aliado a isso, para concluir de verdade, no Classe Esquerda tem 2 cursos nossos, que é o Domênico Lossou de Franz Fanon, uma introdução ao marxismo anticolonial, que parte desse debate que a gente vem fazendo, né, sobre uma luta de classes pela memória, sobre a defesa de um marxismo
anti-imperialista, revolucionário, um anticolonial e um antirracismo revolucionário, e o curso novo que a gente lançou agora, o Introdução ao Marxismo Revolucionário, parte 1, Pensamento de Marx e Engels, que a gente pensa, debate o pensamento de Marx e Engels a partir das tarefas concretas que a gente tem para lutar pela Revolução Brasileira, pela nossa Revolução Socialista. Curso um valor acessível, não é 300, 400 reais, aí nada contra quem dá curso aí por valor de 300, 400 reais de escolha, né, como diriam os jovens, choices, mas o nosso curso está bem baratinho, é acessível à classe trabalhadora, é menos de 1/8 de um salário mínimo, porque a gente sabe que a classe trabalhadora precisa ter acesso. Então, além da qualidade do curso, está num preço também para a classe trabalhadora, dentro das suas limitações, conseguir acessar. Então, entre lá no site do classeesquerda.com, que eu acho que vocês vão gostar. Agradeço todo mundo. Mando um abraço em especial para o camarada Fernando, da Contracorrente, que eu vi que está aqui no chat acompanhando a gente. Um abraço, Fernando. Acaba, gente boa demais, o que desse desenrolou o contato do Christian Dunker para a gente fazer um episódio do Revolu Show. Fernando, ó, mora aqui no coração. Eu já prometi a ele, quando a pandemia acabar, ia pagar uma grande cerveja para ele aqui em São Paulo. E dizer aí para um jovem também, que apareceu um comentário, que ele falou, que ele escreveu assim: Jones, vejo muita gente chamando você de stalinista, mas tudo que eu vejo de você eu gosto. Camarada, o Mao Zedong tinha uma frase que ele dizia assim: quando os inimigos nos atacam, isso é bom, porque isso mostra que demarcamos muito bem o terreno entre nós e o nosso inimigo de classes. A esquerda liberal, essa esquerda reformista, que não defende a tomada do poder, que é anti-leninista, é normal elas atacarem o marxismo-leninismo falando de stalinismo, falando de qualquer outra coisa. É normal e é o esperado, e a gente tem que ficar feliz com isso, né? Porque isso mostra que a gente está no caminho certo, isso mostra que a gente demarcou bem o terreno, isso mostra que a gente não faz nenhuma concessão ao liberalismo de esquerda, isso mostra que a gente defende verdadeiramente uma estratégia revolucionária. E como diria uma grande filósofa e pensadora do nosso tempo, talvez, quem sabe, uma marxista, para mim é uma honra vocês não gostarem de mim, porque glorifica meu ser. Vocês são nojentos. Quem pegou a referência, pegou. Então é isso, galera. Um abraço, um cheiro para todo mundo. E qualquer dúvida aí, chama no Instagram, que a gente está aqui para tirar dúvidas, para conversar, para dialogar. Jones, grato pela reflexão final, pela última fala. É essa fala potente, incisiva, democrática, despojada, mas muito direta, que dobrou nada mais, nada menos que o liberalismo de Caetano Veloso. Então, o Brasil hoje conhece Domênico Lossurdo muito também por conta desse jovem intelectual, desse jovem ativista que é o Jones Manuel, e é um prazer enorme, uma honra enorme conversar com ele, e também com o Gabriel, que é um camarada da luta de frente, é um camarada intelectualizado, mas que democratiza e está aí no chão das fábricas, está na luta sindical, está fazendo jus aí a toda a história, sobretudo dos bolcheviques, né? Então, vendo os senhores aí trabalhando, muito me recordo de Mayakovsky e tantos outros que estiveram aí na linha de frente, fazendo esse caminho, né, horizontal entre os polos e democratizando aí a teoria crítica, a reflexão crítica. Muito grato a todos, a todas que estiveram conosco até então, pela contribuição. Só reforçando, participem do sorteio de um exemplar do Raça, Classe e Revolução, esse livraço que nós conversamos hoje, né, da autonomia literária. Então, curtam o feed da Martins Fontes Paulista, a publicação lá, marquem um amigo, sigam o perfil do Gabriel, sigam o perfil do Jones e também da Martins Fontes Paulista e da editora Autonomia Literária. Senhores, grato demais pela possibilidade de refletir um pouco mais. Galera, organizem-se, esse é o caminho e rumo à revolução, né? Rumo à revolução, afinal, alguém tem que estar vivo aqui nessa história toda, né? Senhores, muito grato a todos e a todas. Fica gravado a live no feed da Martins Fontes Paulista e também no nosso YouTube. Ótimas leituras, vamos nos engajar e segue, a luta continua. Até mais ver, muito grato. Tchau. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.